Então, pessoal, nessa aula de hoje, que corresponde ao módulo 5 da nossa disciplina de linguagem de programação, a gente vai falar sobre a estrutura de decisão. A estrutura de decisão é o se ou o if, né, como a gente conhece dentro da linguagem de programação. O que é uma estrutura de decisão dentro da linguagem de programação? Bem, a estrutura de decisão dentro da linguagem de programação corresponde a eu ter duas opções e, dependendo de qual opção for atendida, tá, eu vou escolher uma condição ou outra condição. Essa outra condição pode ser não fazer nada, tá? Nesse exemplo aqui, se a pandemia acabar, vou ao cinema. Se a pandemia não acabar, vou pedir pizza e ficar em casa. Então, a todo momento, a gente está tomando decisões. E a gente vai pegar essa realidade da estrutura de decisão e passar para a linguagem de programação, para a lógica da linguagem de programação. Para nos ajudar a entender melhor, a nossa atividade vai ser um programa que vai me dizer se a pessoa é maior de idade ou não. Tá? O usuário vai executar o programa vai ficar esperando que a pessoa digite o número da idade dela. Se a pessoa digitar o que a pessoa digitar, se for maior ou igual a 18, o programa vai mostrar a mensagem maior de idade na tela. Então a decisão é: o programa vai escrever maior de idade ou não vai fazer nada? Se a pessoa escrever 20, ele vai dar o resultado maior de idade. Se ela escrever 10 anos, o programa não vai responder. No primeiro momento, vai ser somente isso. O dilema está aqui. Tá aqui o nosso código. Tá? A gente já sabe ali a sintaxe básica da linguagem, que a gente começa com include, o int main, finaliza com o return e a chave. Tá? Então a gente tem aqui, ele quer saber, ó, o int, né? O int vai declarar essa variável aqui do tipo inteira e a gente vai aqui usar o recurso da linguagem para capturar as informações do teclado. Se tu tiver alguma dúvida sobre essa parte aqui, sobre por que esse porcentagem D que está pegando o inteiro, sobre por que esse I concatenando a variável, tu assiste às aulas anteriores, e se tu também já esqueceu de alguma coisa, assiste às aulas anteriores. Bem, e agora? Com base na idade, a gente tem que decidir, tem que dar uma resposta. Uma possibilidade seria printf, maior de idade, que o /enter sabe que é para quebrar a linha. E a outra possibilidade seria não fazer nada e encerrar o algoritmo. Tá? Bem, vamos entender como é que funciona o comando if dentro da linguagem de programação. Ele começa com o if, que é a condição, se, e ele vai ter uma expressão. Tá? Essa expressão é que é a condição. Por exemplo, se idade for maior ou igual a 18, o que vai acontecer? Aí vem um bloco de comandos. Esse bloco de comandos a gente vai colocar o printf maior de idade. Tá? Vale lembrar que não tem nada para fazer se ele for menor de idade. Então o programa vai simplesmente encerrar. Tá? Aqui do lado a gente tem, ó, o algoritmo aqui representado em forma de blocos, tá? Então a gente tem aqui a expressão. Se for verdadeiro, ele vai executar aqui o bloco de comandos. Se for falso, ele não vai realizar nenhuma ação, ele vai simplesmente finalizar. Então aqui a gente tem já o programa mais estruturado para te ver. A gente tem aqui o bloco de códigos e o esquema aqui de blocos para a gente entender melhor. Então aqui a gente já tem novamente o int, né, que é a nossa variável, o scanif. Aqui a gente tem a estrutura, ó, o if, aqui onde o mouse está passando. Aqui eu tenho, tá, a condição, tá,
idade, que é a variável, ela tem que ser maior ou igual a 18. Essa condição sendo atendida, o programa vai executar o printf e dar a mensagem maior de idade. Não sendo, o programa simplesmente vai finalizar, tá? Aqui eu tenho no código e aqui eu tenho no diagrama de blocos, tá bom? Para você lembrar aqui do algoritmo, tá? Na nossa aula de lógica, dá uma revisada lá, mas aqui tá bem simples, né? Tá bem claro, são só duas representações. Você vai lembrar aqui que eu não posso dizer somente que a idade é igual a 18, ou não posso dizer somente que a idade é maior que 18. Eu estou usando aqui o operador relacional maior ou igual. Isso é um operador relacional, mas a gente tem outros operadores relacionais. Tá aqui, tá a tabela. Essa tabela tá no slide, o slide estará com você, tá? Vai estar disponibilizado para você. Então a gente tem um operador maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, igual e dá uma olhada com atenção aqui para esse último, que ele é diferente, tá? Nesse caso a gente leria assim: A é diferente de B, tá bom? Aqui no A a gente leria A é igual a B. Se lembre que nos operadores relacionais, quando eu quero dizer que A é igual a B, eu tenho que colocar o sinal de igualdade duas vezes. E quando for somente um sinal de igualdade, por exemplo, eu tenho idade, sinal de igualdade 18, a gente vai ler que a variável idade recebe 18 e não que ela é igual a 18. Se for igual, você vai sempre lembrar que eu tenho que colocar aqui os dois sinais de igualdade. Bem, uma outra especificação da linguagem C é quando a gente estiver trabalhando com falso e verdadeiro, tá? Na linguagem C, quando a gente está tratando de lógica booleana, né, de falso e verdadeiro, ele não dá o true e o false, né, como a gente já viu na lógica, tá? Ele vai dar 0 como falso e 1 como verdadeiro, tá? Quando tu estiver elaborando aí os teus programas, por exemplo, para acender, a lâmpada vai estar acesa ou a lâmpada vai estar desligada. Então, 0, a lâmpada está desligada. 1, a lâmpada está ligada. 0 é falso, 1 é verdadeiro. É só tu te lembrar desse detalhe, tá bom? Vamos fazer um exercício aqui que é para a gente entender melhor como é que isso funciona, tá? E esse exercício é a tua atividade prática, tá? A tua atividade prática é digitar exatamente esse código que eu estou fazendo aqui e enviar lá no ambiente para que eu faça a correção e te dê a nota do teu exercício, tá? Então a primeira coisa é escrever e compilar o código, tá? Com o problema da idade, tá bom? Então a gente vai fazer essa primeira atividade para você ver como é que funciona, tá bom? Então, já estou aqui com o Deve Ser Mais aberto, tá? E se tu tiver alguma dúvida sobre como usar o Deve Ser Mais, assiste as aulas anteriores. Acho que a primeira e a segunda aula eu tratei desse assunto, tá? Então a gente vai começar aqui com a sintaxe básica da linguagem, tá? Que tu já aprendeu, certo? Então, sempre tu vai abrir o programa, a primeira coisa que tu vai fazer é digitar logo a sintaxe básica, tá? Que é para te não esquecer, tá bom? Ó, inicia aqui o primeiro bloco, tá? E vou finalizar aqui com return 0, faz parte da sintaxe da linguagem. Agora sim, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é declarar a nossa variável do tipo int, tá bom? E agora eu vou usar o recurso da linguagem que me permite capturar a informação digitada pelo usuário, que é o scanf, tá? Lembre-se que aqui dentro do parênteses tu vai usar aspa, tá? Como já foi explicado. E aqui eu vou usar aqui o porcentagem de, que equivale à captura da variável inteiro, e vou
concatenar a variável idade. Lembre-se sempre de finalizar com ponto e vírgula. Isso já foi explicado nas aulas passadas, tá? Eu estou fazendo passo a passo só para para servir também como uma revisão. Agora a gente vai para o condicional, que é o if, tá? Então é o seguinte: se idade for maior ou igual a 18, o que vai acontecer? Eu tenho que dizer que se essa idade for maior ou igual a 18, o programa vai fazer alguma coisa. O que? Aqui não tem ponto e vírgula porque eu não estou finalizando ainda, tá? Então eu vou abrir aqui o bloco aqui do if, tá bom? E vou dar a condição. Qual vai ser a condição? Ele vai dar aqui o printf e vai responder para o usuário que ele é, lembre-se de colocar aspas aqui, tá? Maior de idade, tá bom? Não preciso chamar a variável aqui porque eu não quero que o programa diga qual é a idade do usuário. Eu só quero que ele me informe se o usuário é maior de idade ou não. Aí a gente vai salvar o programa, tá? Lembre-se sempre de salvar, escolhe a tua pasta aí para salvar, certo? E a gente vai compilar, não deu nenhum erro, e a gente vai executar. Então ele vai perguntar a idade, vamos informar aqui que eu tenho 18. Pronto, ele disse que eu sou maior de idade, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho para você olhar, tá vendo? Diz que eu sou maior de idade. Agora vamos executar o programa de novo. Vou colocar aqui que eu tenho 20. Beleza, ele disse novamente que eu sou maior de idade. Vamos executar o programa de novo. E eu vou dizer que eu tenho 17 anos. O programa não me dá nenhuma resposta, tá? Então está funcionando do jeito que a gente queria, tá bom? Vamos voltar aqui no nosso slide e ver aqui quais são o nosso exercício e ver qual é a questão número 2, tá? A gente vai testar o nosso programa, tá aqui, ó. Teste seu programa com vários valores diferentes, tá? Na primeira vez digite 20, ele imprimiu maior de idade. Na segunda digite 10. Ele imprimiu algo? Por quê? Quando eu digitei, se eu digitar 10, tá? Se eu digitar 10 aqui, vamos executar o programa, tá? Pra gente entender. Tá, eu vou digitar 10. Pronto. Ele não vai dar nenhuma mensagem porque na nossa condição a gente não especificou isso. Tá bom. Vamos continuar. Então ele está pedindo aqui, né, para modificar o programa para ele imprimir menor de idade quando a pessoa for menor de idade, ou seja, menor que 18 anos. Tá bom. Então a gente poderia, vamos imaginar aqui que solução eu teria para isso aqui. Tá. Vamos colocar um printf aqui. Eu vou colocar aqui um printf. Lembre-se que eu estou colocando aqui o printf. Vou aumentar aqui, ó, fora do bloco do if. Ó. O bloco do if ele está aqui, ó. Tá vendo? E eu vou colocar o printf aqui. Tá bom. Coloquei um printf para ele dizer que eu sou, que o cara é menor de idade. Será que vai funcionar? O que tu acha? Vamos fazer o teste? Tá bom. Ó, vamos executar. Vamos salvar primeiro, lembre-se sempre disso. Salvar, compilar e depois executar. Deixa eu ampliar aqui para você olhar. Tá, eu vou dizer que eu tenho 16 anos. Olha, funcionou. Ele disse que ele é menor de idade. Beleza. Por que ele disse que eu sou menor de idade? Porque ele só vai dizer que eu sou maior de idade se eu digitar um número maior ou igual a 18. Mas aqui, se tu observar bem, nós temos um problema. Qual é o problema? O problema é que, como o printf está fora do if,
ele sempre vai executar o printf. Então, se eu disser que o cara tem 18 anos, por exemplo, ou 19, ele vai exibir as duas mensagens. Ele vai dizer maior de idade e menor de idade. Vamos fazer esse teste? Ó, vamos executar. Eu vou dizer agora que o cara tem 18 anos. Então, veja que ele disse aqui, ó, maior de idade, menor de idade. Ficou grudado porque eu vou colocar aqui o /n, tá? /n é que vai fazer essa quebra de linha, tá? Vou colocar logo aqui nos dois. Só no primeiro eu resolveria, mas eu vou colocar aqui nos dois para você criar o hábito de sempre colocar, tá? Salvar. Vamos compilar com essa mudança e vamos executar. Pronto, eu disse que o cara tem 18. O que ele disse para mim? Que é maior de idade e menor de idade. Tá? Então, só colocar um printf fora do bloco das condições não vai resolver o nosso problema. Tá bom, o que eu vou fazer então? Bem, então aqui é o seguinte. Tu poderia dizer assim, ah, professor, mas eu não poderia colocar um outro condicional? Bem, até poderia, mas ia ficar muito bagunçado. Então a solução para isso é o seguinte, ó. Tu vai colocar o que equivale ao se não for. Vamos ao nosso exemplo? Por exemplo, se a pandemia acabar, vou ao cinema. Se não, fico em casa. Peço uma pizza. Então, se o cara for maior ou igual a 18, se a idade for igual ou maior a 18, se a idade for maior ou igual a 18, a mensagem é maior de idade. Não sendo, aí eu tenho um cara que me ajuda, que é o else, tá? Então tu vai colocar o else, tá bom? Ó, fora do primeiro código, tá? Aí no else tu vai simplesmente dizer o que ele vai fazer se a pessoa, se a condição não for atendida, ou seja, se o cara for menor de idade. Então, vamos colocar aqui um printf e vamos dizer aqui que o cara é menor de idade, tá? Então, coloca aqui o /n. Perfeito. Vamos fazer o teste agora? Vamos salvar. Vamos compilar e vamos executar. Tá bom. Vamos dizer agora que o cara tem 18 anos, maior de idade. Vamos dizer agora que o cara tem 16 anos, menor de idade. Pronto. Então, a tua tarefa é digitar esse código, fazer os testes, dar uma lida no slide. Depois que o código estiver pronto, que tu estiver testando, tu envia somente o código no bloco de notas, tá? No ambiente que vai estar lá a opção para te enviar a atividade, para que eu possa fazer a correção e dar a tua nota da atividade. Qualquer dúvida, assista a aula de novo. A dúvida permanecendo, tu pode entrar em contato com o teu professor. É isso aí, até a próxima.